Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre teoria das relações humanas, parte 2. Vamos falar nesse nosso episódio aqui sobre a civilização industrializada e o homem. Bom, sem maiores delongas, vamos lá. Então, a gente lembra da outra aula que Alton Maio foi quem realizou a experiência em Hawthorne, né? Então, falando de Alton Maio, os métodos de trabalho visam a eficiência e não a cooperação. A cooperação humana não é um resultado das determinações legais ou da lógica organizacional. Então, o Alton Maio, né, trazia essa visão aí, a eficiência, que os métodos de trabalho visam a eficiência e não a cooperação. Bom, então, os pontos de vista trago por ele primeiro, o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Hoje, né, depois de quase 100 anos aí, a gente sabe que ninguém realiza grandes coisas sozinho, né? Geralmente a gente tem uma equipe toda trabalhando junto. Então, realmente, o trabalho é uma atividade grupal que necessita de várias pessoas. Você não consegue ser uma pessoa sozinha, um ambiente sozinho. A gente depende de pessoas externas ou internas, às vezes, da organização, para que o trabalho seja realizado. Um outro ponto de vista dele é que o operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Realmente, né, hoje em dia a gente chama de tomar as dores, né? E realmente o indivíduo ele toma as dores do grupo, ele reage ele nunca reage isoladamente, mas ele reage em grupo. E aí é até interessante, né? Hoje em dia a gente vê vários sindicatos, né? Conselhos de classe, tem um monte de organizações que fazem o indivíduo trabalhar em comum acordo com eles e nunca está sozinho, né? Haja vista no caso aí dos administradores, a gente tem o Conselho Regional de Administração, onde os administradores eles não agem isoladamente, não. Você tem que fazer parte do conselho para que você possa exercer a posição de administrador. E aí os advogados fazem isso também, os contadores, os médicos e por aí vai. O outro ponto de vista, a tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar. Então, realmente, tarefa básica da administração, formar pessoas, né? Ele traz aí uma elite, né? Mas trazer pessoas, transformar pessoas capazes de compreender tudo que acontece ao redor e de poder se comunicar para que outros compreendam também. O quarto ponto de vista de Elton, passamos de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável. Nada mais, como é que eu posso dizer, cotidiano nosso, né? Foi-se o tempo em que a gente tinha aquela estabilidade, aquela coisa de vou entrar no emprego hoje e vou aposentar naquela empresa. Né? Hoje em dia não, a gente está se adaptando porque a sociedade está mudando muito rápido. Mas naquela época, você vê, já naquela época, em 1930, já se percebia isso. O ser humano estava se adaptando às mudanças que aconteciam. Lembrando que no final da década de 10 do século passado, tivemos a Primeira Guerra, e aí falta quase que uma década para ter a Segunda Guerra. Então, depois da Segunda Guerra, então aí que tiveram que se adaptar o mais rápido possível. E continuamos nos adaptando até hoje. O quinto ponto de vista, o ser humano é motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido. Ou seja, né, ele já traz aquela coisa do ser humano precisa de afeto e precisa dar afeto. Ele precisa estar em contato com outros seres humanos, mas não só estar em contato por si só. Ele precisa estar junto, né, fazer parte do grupo e ser reconhecido como parte desse grupo. O sexto ponto de vista de Alton Maio traz que a civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos. Parece um contradizer. Mas pensa, quando viviam aquelas comunidades isoladas, né, tinham grupos maiores. Quando começou a vir para a sociedade mais industrializada, né, a consequência foi a desintegração desses vários grupos. Né? E hoje em dia a gente sente isso na pele, até pelo fator de você crescer com um monte de amigos quando criança, quando adolescente.
começou a trabalhar, desintegrou aquele grupo, cada um para um lado, ou quando se encontra o grupo não é mais o mesmo, né? As coisas vão mudando até porque a gente vai se adaptando a isso aí. Então, dentro da civilização industrializada e o homem, existem as funções básicas da organização industrial. E essa organização industrial, então, ela traz uma primeira função. Ela traz a função econômica. Então, a organização, ela tem que produzir bens e serviços. Então, a organização, ela vai viver no momento de produzir bens e serviços para que tudo possa ser consumido, né? Produzido bens e serviços por pessoas e consumido por pessoas também. E aí busca-se o quê? Um equilíbrio externo, né? Com o que eu estou produzindo, com o que está sendo consumido. Mas, no outro lado, né, fora a função econômica que tem que ter as administrações, as organizações, não administrações, ela tem uma função social, né, dar satisfação aos seus participantes. Então, não basta só eu ter um trabalho, eu tenho que estar satisfeito nesse trabalho, eu tenho que gostar do que eu faço. Infelizmente, a gente vê que a maioria esmagadora da população não tem satisfação no que faz, né? Faz por causa do dinheiro, porque estava ali, porque aconteceu, né? Raríssimas as pessoas que podem escolher o que faz justamente para ter uma satisfação, né? Para eu estar lá dentro, fazendo o que eu quero. É uma das partes mais importantes, né? Tem umas máximas, não vou dizer, não me lembro quem disse, mas que se você fizer trabalhar no que você gosta, você não vai trabalhar nem um dia. Ó, que bacana! Então, ela tem uma função de equilíbrio interno. E esses dois, como está aí na setinha dupla, aí para cima e para baixo, né, o equilíbrio externo quanto o equilíbrio interno faz parte de uma organização industrial. Mais lá na frente, né, aí a gente vai pensar, né, em funções econômicas, né, análise SWOT, né, que tem, olha para o ambiente externo e só vê oportunidades e ameaças, né? E quando olha para dentro, vê o que forças e fraquezas do seu pessoal, do que está ali dentro. Então você vê que quando a gente chegar lá, essas coisas elas vão se acumulando, elas vão se complementando ao longo da caminhada da administração, das teorias, do pensamento administrativo. Bom, mas também é legal a gente comparar, né, as duas teorias. Então, a teoria clássica, né, a escola clássica da administração, com a teoria das relações humanas da administração. Lembrando que a teoria das relações humanas, ela vai se desdobrar em algumas outras, como é que eu posso dizer, não disciplinas, mas alguns outros tópicos que a gente vai poder estar vendo mais na frente. Mas, então, a gente tem aí a teoria clássica, ou a escola clássica, e a teoria das relações humanas, e tem as diferenças entre elas. Então, quando a gente olha para a teoria clássica, ela trata a organização como uma máquina. E quando trata a organização como uma máquina, ela trata toda a organização como máquina. Não só suas máquinas, seus prédios, mas as pessoas também. É mecanicista. Tudo é máquina. O homem é parte integrante da máquina. Já na teoria das relações humanas, vai trazer então, trata a organização como grupos humanos. Ou seja, tira aquela ideia de que a organização são feitas só de máquinas e traz a ideia que a organização são feitas de pessoas. A máquina por si só não faz nada se não tiver as pessoas. Então as pessoas já não são mais parte da máquina, elas trabalham com a máquina. Opa, voltei. A teoria clássica, ela vai trazer o quê? Enfatiza as tarefas ou a tecnologia da época. Já na teoria das relações humanas, enfatiza as pessoas e grupos sociais. Então você vê, enquanto um está preocupado com a tarefa e com a tecnologia que vai ser usada para fazer aquela tarefa, o outro vai estar pensando nas pessoas, nos grupos sociais que existem dentro da organização, e não só na tarefa. Até porque, se a gente for olhar, grosso modo, quando a gente olha as pessoas e os grupos que elas fazem, as tarefas exercidas por um grupo que é homogêneo, que é afetivo, que gosta de estar um com o outro, elas são mais bem feitas, elas são mais produtivas. Mais uma aí, né?
A teoria clássica é inspirada em sistemas de engenharia. Já a teoria das relações humanas é inspirada em sistemas de psicologia. Quando a gente olha assim, alguém pode estar pensando, mas professor, a gente não precisa pensar um pouco igual matemático, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, ou só na psicologia do que vai ser? Não. Hoje a gente faz os dois, né? A gente pensa o quê? A organização ela tem que gerar lucro, tem que estar enxuta, controlando seus custos, mas tem as pessoas que vão estar trabalhando, os talentos que estão trabalhando nessa organização para que ela alcance isso, essa parte matemática dela. A teoria clássica, ela pensa na autoridade centralizada. Lembra que eu falei com vocês na outra aula? Ó, pirâmide. Eu tenho uma linha de comando, eu tenho uma hierarquia bem definida, um comando único. Já a teoria das relações humanas, ela já vai trazer a delegação de autoridade, onde as pessoas, onde ela está no topo, ela tem que começar a delegar para que outras pessoas também tenham responsabilidades e que as pessoas se sintam principalmente à vontade e satisfeitas de ter responsabilidade. Então, uma vez que você vai tendo uma responsabilidade, é porque você está crescendo, você está desempenhando outro papel. E aí, se a gente ficar só olhando do ponto de vista da tarefa, as pessoas nunca vão crescer. Se eu ficar olhando do ponto de vista da autoridade centralizada, eu nunca vou descobrir se tem outros líderes dentro da empresa. E tem vários líderes dentro da empresa. Bom, temos aí também as linhas claras de autoridade na teoria clássica e na teoria das relações humanas já prega autonomia dos empregados, né? Então, eu só faço aquilo que mandam na teoria clássica. Na teoria das relações humanas, eu quero fazer, eu tenho autonomia para fazer, eu vou lá fazer sem ninguém me pedir. Na teoria clássica, especialização e competência técnica. Eu preciso de você a parte técnica. Não quero saber se você está com filho doente, se você está passando fome na sua casa, se tem algum problema. Não me interessa, eu quero a sua parte técnica. Na teoria das relações humanas, eu tenho confiança e abertura para expor o meu lado emocional da coisa. Eu falar, olha, hoje eu não estou bem, meu filho está no hospital. Opa, está no hospital? Vai para casa, vai para o hospital, cuida da sua família, que eu quero você aqui 100%. Não quero você mais ou menos com a cabeça lá fora. Lembra? Pode dar acidente, pode dar um monte de coisa. Teoria clássica, acentuada divisão do trabalho. Cada um faz uma coisa, uma tarefa bem definida. Teoria das relações humanas, ênfase nas relações entre as pessoas. Enquanto a pessoa só faz aquilo, na outra espera-se que a relação entre as pessoas, elas possam se ajudar, inclusive nas tarefas umas das outras, né? Estou aqui, estou com tempo, vou te ajudar, eu gosto de você, a gente trabalha bem, a gente aqui, eu tenho autonomia para te ajudar. Porque na teoria clássica eu não tenho autonomia nem para sair do meu posto. Teoria clássica, confiança nas regras e regulamentos, burocracia de cima e embaixo. Teoria das relações humanas, confiança nas pessoas, que as pessoas vão fazer o certo, que elas sempre buscam fazer o certo, que elas têm autonomia para fazer o certo. Dentro da confiança, regras e regulamentos, não tem autonomia, né? Se você fizer errado, você está fora. Não, eu errei tentando fazer. Não tem. Na teoria das relações humanas, não. A gente já busca mais o lado humano da coisa, como a teoria própria já diz. Teoria clássica. Clara separação entre linha e staff. Ou seja, eu tenho as pessoas que estão lá diretamente ligadas à produção e eu tenho as pessoas que estão orbitando aquilo, dando apoio à produção. Já na teoria das relações humanas, dinâmica grupal e interpessoal. Então, além de eu ter o setor de linha e ter o de staff, tem essa troca entre base e topo o tempo todo, trocando uma ideia, buscando o melhor possível para a organização. Então, esta é a civilização industrializada e o homem dentro de teoria das relações humanas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, que tenha sanado algumas dúvidas. Não sonou? Põe lá, escreva lá, mande sua dúvida. É bacana. Estamos aqui para poder te auxiliar nos seus estudos e no seu crescimento e nas suas competências. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.